Bom, pessoal, vamos lá. Vocês que já leram o texto de Kelsen, né? Me digam aí, o que é que vocês acharam? Digam aí as impressões boas, ruins, entenderam tudo, não entenderam nada. E aí? Diga aí, Newton. Pai, professor, eu não achei fácil de entender o que ele queria falar. Eu achei pouco linear o que ele estava escrevendo. Enfim, mas talvez seja minha falta de costume com o tipo de escrita dele. É, Mas o pouco que eu entendi é que ele estava fazendo uma defesa da ideia dele. Ele claro, estava ele queria dizer assim, olha, eu estou propondo aqui uma coisa que vai separar o direito de tudo, vou despir o direito e vou apresentar para você ele na sua essência. É algo desse tipo que eu entendi. certo. Aí eu chego na primeira questão. Essa foi muito importante você falar agora, Newton. Na primeira questão. Pelo que vocês leram, ele defende o direito puro. Puro e dogmático. Todo mundo teve essa impressão. Deixa eu ver aqui. O Emerson disse: eu diria que no positivismo, se o positivismo fosse um vinho, o Hans não beberia somente um copo, sim o vinho todo. Até, inclusive, a metáfora é muito propícia, né, para uma quinta-feira à noite. Professor, é Oi. isso mesmo. O direito é único e exclusivamente na norma. Então, axiologia, justnaturalismo, essa ideia aí que a gente estava discutindo antes, nada importa. Uhum. Nada importa. Para ele, a norma é a norma. Então, o direito é puro. Ou pelo menos a compreensão dele devia ser. Jefferson, diga aí, você está com a mão levantada. Assim, o contexto ele fez dois prefácios, né? O primeiro, da primeira Isso. edição, foi no contexto pós-Primeira Guerra, e o outro foi no contexto pós-Segunda Guerra, o segundo prefácio. E eu não sei se eu interpretei certo, eu acho que ele talvez atribuiu muita coisa ruim do que aconteceu no pré-Segunda Guerra ao desapego à norma, ao direito positivo. Vejam. Eu não estou com o livro aberto agora, mas... Certo. É muito comum. Deixa eu só. Primeiro, vocês sabem de que obra. Eu não sei se eu coloquei aí para vocês a referência, mas tem lá em cima. Teoria Pura do Direito. Vejam em cima aí da Xerox que eu deixei para vocês, tem a Teoria Pura do Direito, que é justamente o livro mais conhecido de Hans Kelsen. Né? A gente tem outros livros, vários dele, mas essa é tipo acho que é a obra mais conhecida e a mais festejada de Hans Kelsen. É mais criticada também, né? Sem dúvida alguma. E vejam, se vocês tiveram dificuldade, que é natural também, porque vocês estão ingressando no curso agora, com os prefácios da edição, imaginem quando vocês tiverem que enfrentar o livro, né, o livro inteiro. E não sei se foi essa turma que perguntou, não, o professor podia adotar como livro de introdução o livro de Kelsen? Pode, é um livro excepcional, mas assim, o desafio é muito grande. Primeiro porque traz aquela mania alemã de ter parágrafos longuíssimos, né? Então, às vezes tem parágrafo que tem 3 páginas de parágrafo. É quase Saramago, que tem uma pontuação própria, né? Mas, assim, claro que com as devidas distinções. Mas o que é que eu queria chamar primeiro a atenção de vocês? Como é o nome desse livro? Diga aí, eu acabei de falar.
Professor, ele está falando da teoria, né? Teoria pura. Então, a ideia, o jurista ele deve provavelmente partir de uma norma jurídica e assim ele conseguir chegar à própria norma jurídica. Aí a gente começa a ficar viajando aqui, né? Olha só, ele fala que o que é puro é a teoria e não o direito. Por isso a obra dele se chama Teoria Pura do Direito, e não Teoria do Direito Puro, certo? Então, o que é que Kelsen, em sua obra, vai defender? Olha, eu reconheço que na elaboração do direito entra aí, né, concorrendo aspectos da economia, aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos da política, tudo isso influenciando a formação do direito. O direito, portanto, não é puro. Ele não é gestado de maneira como se fosse alheio a qualquer tipo de influência. Mas a grande luta de Kelsen, e por isso que ele deve ser reconhecida a sua importância para a ciência do direito, é que ele, de maneira muito destacada, e de forma pioneira também, ele desenvolveu uma teoria pura, uma ciência que tratasse efetivamente, especificamente do direito, uma ciência pura do direito. O que é que ele observava antes dele desenvolver uma teoria pura? Que a sociologia tratava do direito e a gente pensava que isso era ciência do direito. A história tratava do direito e a gente pensava que isso era ciência do direito. Ele disse, não, é preciso ter uma ciência própria, que vai ter um olhar próprio, e a isso eu vou chamar de ciência do direito. Essas outras intervenções, elas não são propriamente jurídicas, não. Elas são dentro da área dela. Sociólogo, isso aqui é seu. Historiador, isso aqui é seu. Psicólogo, isso aqui é seu. Mas o que é próprio nosso, como cientista de direito, é isso que eu estou propondo. Entende? Então, assim, o direito, ele em nenhum momento vai defender que o direito é puro. Mas a ciência do direito é que é pura. Entende? Sim. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ressaltar. Pois não, Lúcio? Mas é justamente isso, né? Porque ele faz tipo uma defesa para a questão da interpretação, assim, dá uma certa liberdade, só que dentro da norma. E aí ele vai fazer essa sistemática do ordenamento, do sistema jurídico, né, da estrutura, ou etapas dela, até se chegar ao que ele vai chamar de norma fundamental. Aí a gente está falando direito, porque a gente fica fazendo sinônimos aqui, né? Mas, direito e ciência do direito. O que a gente está falando de direito, a gente está falando como norma fundamental, que é o que ele queria passar. E essa teoria é a técnica que é própria do jurista, né? Eu só me preocupo quando você fala em norma fundamental, porque ele também traz a compreensão de norma fundamental, ele chama norma fundamental hipotética, que é o que dá fechamento a essa teoria pura, mas ela tem um significado específico, então, que a gente vai aprofundar depois, certo? Mas não vejam o direito relacionado a essa norma fundamental hipotética, porque, aliás, essa norma fundamental hipotética, ela sequer é positivada. Ela paira sobre o direito positivo, certo? Para dar o fechamento a esse sistema. Ele faz uma defesa ao racionalismo, né? Porque ele vai falar que ela não é historicamente, provavelmente, uma crítica aos sociólogos, né? A sociologia, ela nem é física, Exato. Ela é pressuposta logicamente. Exatamente. Depois é que ele vai dizer, inclusive, é chamado de norma de ficção. Pois não, Jefferson? Professor, já que ele defende que não se deve usar a história, a economia, enfim, outras áreas. Na ciência do direito. A ciência do direito, da teoria do direito puro, né? Da teoria pura. Não diga teoria do direito puro, não. A teoria pura do direito. Direito, quais seriam as fontes dele, então, para desenvolver isso? A ciência do direito? O que é que o cientista vai analisar? A norma jurídica, que para ele é o direito. A fonte vai ser sempre o direito formal, ou seja, o legislativo que vai criar seria a fonte, né? A fonte
Ou eu que a gente não leu todo, ele considera os costumes também na criação dessa norma, ou ele vai pegar somente a norma Boa criada. pergunta. Ele considera o objeto da ciência do direito é o direito. E o que é o direito? É o conjunto de normas jurídicas. Aí você vai dizer, poxa, mas isso é tautologia, né? Isso aí não explica nada. Explica. Quando ele vai desenvolver a concepção dele de norma jurídica, vocês vão ver que muitas vezes a impressão que a gente tem de Kelsen é que ele só vê a lei, né? Mas não. A norma jurídica para Kelsen não é apenas a norma legal, certo? A norma jurídica pode ser norma consuetudinária, pode ser uma norma jurisprudencial, certo? Ou seja, construída pelos tribunais, pode ser uma norma legal, tá certo? Então, é isso que eu queria desconstruir aqui para vocês. Não para defender Kelsen, claro que a teoria dele tem vários senões, tem vários problemas, né? Assim, aos olhares de quem vê hoje. Ele até, inclusive, colocou essa dificuldade na segunda edição. Ele foi menos, vamos dizer, foi menos orgulhoso do que na primeira edição, porque ele diz assim, em face da multiplicidade de conteúdo dos ordenamentos jurídicos positivos, em constante aumento com o decorrer da evolução, uma teoria geral do direito corre sempre o risco de não abranger todos os fenômenos jurídicos dos conceitos jurídicos fundamentais por ela definidos. E aí, por isso ele diz, eu estou plenamente consciente desse perigo ao fazer a presente tentativa e por isso agradecerei sinceramente toda a crítica que sobre este aspecto me seja feita. Então, eu disse, olha, a complexidade do direito é muito grande, mas mesmo assim eu vou correr o risco de fazer uma teoria geral do direito, uma teoria pura do direito, certo? Deixa eu ver. Pois não, Nelson. Pronto, deixa eu ver se eu entendi bem, bora lá. Então, Kelsen, ele vai tratar basicamente da normatividade e daquilo que decorre dela, a relação, obviamente, que decorre da normatividade. Sim. Como as normas se relacionam, como que elas têm que ser, assim, e não o conteúdo propriamente da norma, que ele pode ir além, até na interpretação da norma, mas uma teoria das normas, a normatividade no geral. Exatamente. Na teoria pura do direito, ele vai tratar sobre como o direito nasce e, depois disso, como é que os elementos desse sistema jurídico se correlacionam, né? Aí eu vou falar tanto da gênese do direito como da forma como da validade do direito, da eficácia do direito, da relação norma-ordenamento jurídico, né? Exatamente isso. Augusto. Pronto, então, eu tinha compreendido a princípio de forma bem errada, né? Eu vendia livro, fui ler esse livro e eu estava crendo que era totalmente o contrário. Para mim, essa norma fundamental dele era algo quase metafísico, e não é. Mas de alguma forma a norma fundamental mas eu diria metafísica, ele não admite que seja metafísico. Mas ele não vê isso como verdadeiro ou falso, apenas como válido e inválido. Ele está sendo quase que nosso curso de filosofia aqui, né? Por exemplo, na moral cristã, fala que é bom amar o inimigo. Então, eu acredito que para Kelsen não importa se a gente vai concordar ou se a gente vai discordar com isso, não importa. Porque se a moral diz que é isso, e acabou-se. Então, provavelmente, talvez levando para uma coisa mais prática, a pena de morte para o homicida, né? Não importa se a gente concorda ou não com a pena. E sim importa o que a norma, né? Que é a norma do direito. Então, somente ela é o objetivo de valor e de juízo, não é isso? Exatamente isso. Né? Mas eu não queria que você falasse norma fundamental agora. Tira essa ideia da cabeça, que a gente vai construir melhor o que é que ela significa, certo? Porque a norma fundamental, ela não pertence ao ordenamento. Ela não é, pelo menos, ao ordenamento positivo. Ela está lá como suspensa, dizendo, olha, a partir dela é que eu vou... Ela não é uma norma construída pela ação do homem, ela é apenas racionalmente constituída, entende? Então, não vamos tratar disso agora, não.
Mas vejam, quando ele desenvolve a teoria pura, ele quer deixar bem claro que o seu propósito é impedir que incursões de outras ciências terminem contaminando a ciência do direito. E aí a gente deixa de ser cientista para fazer outra coisa. Pelo menos não fazer mais a ciência do direito. E aí eu queria voltar vocês para a seguinte reflexão. Vocês perceberam a distinção que ele faz entre ciência jurídica e política jurídica? Já estou dizendo, exatamente, cálculo integral talvez seja mais fácil, né? Vocês viram a parte que ele faz essa distinção entre ciência jurídica e política jurídica? Logo no iniciozinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente lê juntos e tenta compreender. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. Estão vendo aí, prefácio à primeira edição? Ele coloca assim: há mais de 2 décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura. A pureza está na teoria, né? Não no direito. Isto é, purificado de toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade, porque consciente da legalidade específica do seu objeto. Logo desde o começo foi meu intento elevar a jurisprudência, vamos fazer um parêntese aqui. O que é que ele chama de jurisprudência? O que vocês acham? Alguém já ouviu falar essa palavra, jurisprudência? Já, jurisprudência geralmente é quando há já um consenso de um colegiado e aí eles determinam uma solução para um determinado caso, etc. E todo mundo tende agora a ir atrás desse, se for vinculada também, né? Perfeito, perfeito. Ir atrás desse julgado, para casos concretos, né? Exato, Augusto. Alguém, deixa eu ver se fez um comentário aqui. As decisões de tribunais, Reginaldo falou. Exatamente. Jurisprudência, normalmente, habitualmente a gente vê como decisões do tribunal reiteradas que vão, sob determinado ponto, em determinado momento, certo? Então, a gente fala sobre a jurisprudência do Supremo, que é nesse sentido, blá, blá, blá. A jurisprudência do Supremo sobre a prisão depois de decisão em segunda instância, ela era de um jeito, depois passou para outro jeito. Só que Kelsen vai utilizar a jurisprudência aí em um sentido diverso, e aí eu chamo a atenção para vocês. Nessa tradução, a gente tem jurisprudência, que tem um J maiúsculo, certo? A jurisprudência que eu fiz menção agora há pouco, como decisões reiteradas do tribunal em determinado sentido, ela é geralmente grafada com J minúsculo. Então, quando vocês virem em teoria pura direito a grafia jurisprudência com J maiúsculo, ele quer significar ciência do direito, certo? É uma outra maneira de chamar a ciência do direito, tá certo? E aí ele vai contrapor, nesse parágrafo mesmo, pessoal, a jurisprudência a o que ele chamou de política jurídica, certo? E vejam só, desde o começo foi meu intento elevar a ciência do direito, a jurisprudência, que aberta ou veladamente se esgotava quase por completo em raciocínio de política jurídica, e ele não queria isso, à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do espírito. Importava, olha só, explicar não as suas tendências endereçadas à formação do direito, mas as suas tendências exclusivamente dirigidas ao conhecimento do direito, e aproximar tanto quanto possível os seus resultados do ideal da ciência. Objetividade e exatidão. Então, segundo o que Kelsen falou agora, no primeiro parágrafo da sua primeira edição, do seu livro clássico, era a política jurídica ou a ciência do direito ou a jurisprudência que ia se preocupar com a formação do direito? A política jurídica, a formação do direito. Isso. E a jurisprudência?
a jurisprudência seria, na verdade, a jurisprudência seria, na verdade, a forma de se conhecer, entendeu? A Isso, norma. exatamente. Então, de uma forma muito clara, a política jurídica se preocupa com a formação do direito, né? Então, quando eu estou como legislador, dizendo, poxa, qual a norma melhor para coibir essa determinada prática na sociedade? Eu estou agindo como político do direito, porque eu estou gerando o direito. Mas se eu apenas tenho a missão de conhecer o direito, eu não estou fazendo política, eu estou fazendo ciência. Entende? Essa é a grande distinção. Pois não. E foi justamente naquele sentido que eu falei, aquilo para mim é um ato político, entendeu? Isso, exatamente. Então, o ministro Supremo, ele como ministro, como juiz, como qualquer juiz integrante do Poder Judiciário, ele não faz ciência do direito, pelo menos não naquele momento da decisão. Ele está fazendo, segundo Kelsen, política jurídica, certo? Ah, mas é um absurdo o juiz ser político. Bom, aí vai depender do que você entende como política, porque se for a compreensão mais pura, mais verdadeira, todos nós estamos fazendo política, né? Então, eu como professor, vocês como discentes, matriculados, ou como pai, ou como filho, ou como... Então, a política faz parte do nosso dia a dia. A gente faz política, porque a gente pertence à polis, a gente pertence a uma sociedade e a gente tem participação nessa sociedade, a gente pode almejar, pelo menos, a participação nessa sociedade, certo? Até o alheamento é uma atitude política. Né? Você diz, não, isso não me interessa, não quero me envolver não, com essas coisas. Eu vou ser isentão, né? A isenção, né, é também uma postura política, certo? Então, bem compreendido essa distinção, política jurídica, preocupada com a formação do direito, e ciência do direito preocupada com o conhecimento, com a compreensão do direito. Bem entendido? Agora o senso comum não considera a política do STF, do Judiciário, com todo Não. respeito, a venda, como a empregada, porque é o senão. Não. Mas aí, assim, também eles não vão, não tem mais nem essa compreensão de política, né? É uma outra compreensão. E eu gostei bastante, que assim, nesse primeiro prefácio foi bem humilde, né? Ele dizendo assim, olha, não é pequeno o número daqueles que, sem se professarem adeptos da teoria puro direito, em parte sem a mencionar ou até mesmo rejeitando-a, tomam dela resultados essenciais. Para estes vão meus agradecimentos, pois eles, melhor que os mais fiéis adeptos, demonstram, mesmo contra a sua vontade, a utilidade da minha doutrina. Ou seja, eu sou aquela palavrinha, né? Um PH. Né? Porque, assim, mesmo quem diz, eu não gosto de Kelsen, mesmo quem diz, eu não acho que esteja certo, ele somente comprova que a minha teoria ela se sobressai. Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês. Não, professor, melhor Oi. o senhor fazer um exemplo. O senhor sempre traz exemplos bons para a gente, e aí é um dos nossos melhores professores em termos de exemplos. Traga um assim, porque eu tenho na cabeça já Miguel Reale, né, com valor, norma e... Fato, valor e norma. Já tenho lá, né, eu sei da crítica dele que ele faz a Kelsen, né, mas Kelsen é complexo. E quando ele fala de interpretação, como seria, por exemplo, num caso concreto, uma interpretação na linha de Kelsen? Pronto, talvez melhore para vocês essa situação. Vamos voltar lá à interpretação do Supremo em relação à possibilidade de prisão, né, de execução da pena, de privativa de liberdade com a decisão em segunda instância, certo? O texto constitucional diz assim, deixa eu ver aqui, aí a gente vai já... Deixa eu ver exatamente como é...
Só um minutinho, deixa eu achar aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Bom, artigo 5º, inciso 57. Vamos fazer ciência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Certo? Estão vendo aí? Estão vendo aí o inciso bem destacado? Sim ou não? Sim, beleza. Sim, Sim, beleza. sim. Bom, então, vamos lá. Vamos agir como cientistas do direito. Como é que Kelsen possibilita que o cientista haja? Bom, eu vou olhar aqui. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu estou agindo como cientista, certo? Bom, eu posso entender culpado como aquele que tem uma plena formação de culpa. E essa plena e, vamos dizer assim, final formação de culpa só se dá quando aquela decisão que reconheceu a culpa não for mais passível de recurso. Ou seja, não existe mais possibilidade de modificação daquela decisão que formou minha culpa. Trânsito em julgado. O trânsito em julgado, certo? Mas o meu outro colega aqui está dizendo, não, aí, meu amigo, é impunidade, né? Isso é um absurdo. Eu compreendo que aí, desse mesmo dispositivo, eu estou dizendo o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas isso é para o reconhecimento de culpa. Isso não quer dizer que eu não possa executar uma decisão que reconheceu, em segunda instância, a culpa de alguém. Eu posso reconhecer a possibilidade de essa pessoa já começar a cumprir pena. Entende? Eu não estou discutindo que essa pessoa depois pode ser inocentada, não. Eu só estou dizendo que se ele foi condenado em primeira instância e essa condenação foi reconhecida, foi confirmada em segunda instância, eu já tenho duas instâncias judiciais que reconhecem a responsabilidade penal daquela pessoa e, portanto, eu posso sim executar a pena. Professor, mas aí no caso, a gente vai ter que associar essa norma, ou seja, esse dispositivo, com outro, talvez processual, que mostre o que é o alcance, o limite, né, desse trânsito em julgado, né? Porque no momento, trânsito em julgado, dependendo, não sei, no local, seja somente na primeira instância. Então agora começou a discussão. Primeira, segunda, terceira instância. Isso. Aí, olhando só essa norma, fala de trânsito em julgado. Isso. Então, ela cabe... Mas é trânsito em julgado para ser considerado culpado, não é para não ser preso. Entende? Sim. Aí, qual é a posição de Kelsen para resolver esse problema? Kelsen diz: poxa, parabéns para vocês. Estou muito satisfeito. Cada um cumpriu o seu papel de cientista. Né? Sim, professor Kelsen, mas qual é o certo? Eu não sei não, nem quero saber. Eu concordo com os seus argumentos também. Mas vocês são cientistas, eu também sou cientista. Não é a gente que tem que decidir qual é qual é o entendimento que deve prevalecer do Supremo, não. Vamos deixar para o juiz decidir isso. E aí, por que o juiz? Porque ele é um agente estatal encarregado de decidir. A gente não é encarregado de decidir, não. A gente apenas, como intérprete, como cientista do direito, faz o quê? Olha, dessa norma jurídica, eu posso ter essa compreensão, mas também posso ter essa compreensão. Não cabe a mim, como cientista, decidir qual é a mais correta, decidir qual é a mais justa, decidir qual é a mais conveniente. Isso aí é política do direito. Entende? Então, nessa perspectiva, Kelsen começa a fazer sentido, não é verdade? Porque assim ele possibilita, ou pelo menos ele tenciona livrar o direito dessas interferências.
melhor, vou me corrigir, porque olha como a gente comete o erro normalmente. Não o direito, mas a ciência do direito. Livrar a ciência do direito dessas interferências. E isso ele não admite. Professor, Certo? Pois não. seria interferência se você associar que, por exemplo, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, se eu interpretar. Nenhuma pena passará do culpado. E, portanto, alguém só é preso, obviamente, porque tem alguma culpa. E como a culpa lá está dizendo que só pode ser em trânsito julgado, mas aí eu vou para uma tese, né? Estou indo para uma tese. Isso. E olha, como cientista, beleza, a sua tese. Mas aqui, quem vai definir que a sua tese é realmente a que vai prevalecer não é a ciência do direito, não é o cientista do direito, mas alguém dentro do âmbito da política jurídica que seja ou o legislador ou o juiz, o julgador. Entende? Por isso que nenhum nem outro faz ciência do direito, segundo Kelsen. Pois não, Milton? Professor, então, nesse aspecto, quando o tribunal ele reúne num colegiado mais de um juiz, desembargador, ministro, que seja, para tomar uma decisão, e lá eles promovem um embate das interpretações de cada um. Seria uma tentativa de trazer a ciência do direito e suas interpretações para chegar a um consenso. Então, todo juiz ele pode se valer da ciência do direito, ou de entendimentos científicos do direito, né? Vou só trazer aqui para vocês, para talvez até melhorar um pouco a própria percepção da abordagem zetética e dogmática. No intervalo eu fui buscar ali. Olha, eu tenho 2 livros aqui, não sei se vocês conseguem ver. Esse livro aqui é Manual do Direito Penal Brasileiro, né? Escrito por um jurista argentino, junto com outro jurista brasileiro, Eugênio Raul Zaffaroni. Zaffaroni vai trazer nesse livro, a partir da norma jurídica brasileira, a partir do Código Penal brasileiro, como é que se desenvolve o nosso direito penal, certo? Isso aqui, inegavelmente, é a ciência do direito, né, que ele faz. Mas tem um outro livro de Zaffaroni, que é esse aqui, A Questão Criminal, inclusive um livro maravilhoso. E ele vai falar aqui, são vários artigos que ele escreveu num periódico argentino, né? Que é um jornal, página 12. Inclusive com figuras e tal. A abordagem dele aqui é muito crítica. A abordagem é de crítica ao direito penal argentino, né? Mas no direito, não só apenas o direito penal argentino, mas o direito penal de uma forma geral. E aí eu posso ver nisso uma abordagem o quê? Zetética. Ele não se atrela ao que é o direito positivo argentino ou brasileiro, certo? E aí, voltando à sua questão. Quando, não apenas o ministro do Supremo, mas qualquer juiz, ele se vale de livros, de conhecimento científico produzido para melhor compreender aquele objeto que está sendo submetido a ele para apreciação, ele está agindo como juiz, mas no final das contas, na sua decisão, ele faz o quê? Ele não faz ciência, ele faz política. Ele diz, olha, no final das contas, cheguei à conclusão de que quem tem razão é quem defende esse entendimento da norma. Porque, obviamente, pessoal, não esperem que no embate jurídico exista alguém com plena certeza e outra pessoa plenamente errada. Existem argumentos para os dois lados. Quando eu pego aqui diariamente pedido de revogação de prisão preventiva, eu tenho argumentos que demonstram que a pessoa deve ser solta e tenho argumentos que demonstram que a pessoa deve continuar presa. Mas eu vou me posicionar não como cientista do direito, mas como alguém que faz política do direito, que vai, eventualmente, influenciar a decisão política do magistrado. Agora, para deixar bem claro, essa segunda compreensão de Kelsen, tá certo? Tá, só terminar para ficar
mais claro. Mas a minha dúvida era assim, num órgão colegiado onde há o debate de posicionamentos, não seria então aí científico pelo fato de haver o debate entre visões diferentes para tentar chegar em um consenso? Sabe por que não? Porque não é só debate. Os ministros ficam falando, vamos conversar aqui, tal. Eles se posicionam. E quando eles se posicionam, eles fazem a política do direito. Entendi. Entendeu? Se fosse assim, vamos lá, mas eu não quero me posicionar dessa forma, eu não estou afim não de julgar isso, mas eu quero colocar aqui para vocês que eu penso dessa maneira. Não. Ele coloca para vocês que pensa dessa maneira e vota. E minha decisão é dessa maneira. Tanto que eles podem, inclusive, mudar as opiniões, né? As decisões. Isso não seria uma característica do nosso direito, do nosso sistema de direito? Será que em outros países uma Corte Suprema não teria outra maneira de proceder? Existem. Inclusive, a nossa corte é, por vezes, criticada justamente pela falta de diálogo. Há quem defenda, por exemplo, há quem enxergue no nosso Supremo 11 ilhas, né? Até no livro Cinerete, a professora Beatriz Presgrave escreveu sobre as 11 ilhas, que cada ministro tem as suas ideias, e a gente não tem a posição ou a ideia de um colegiado, né, que a gente possa dizer, não, essa é a posição do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Não. Cada ministro tem sua ideia, né? Cada ministro tem sua idiosincrasia, tem sua característica. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, que está saindo, ele era o ministro do voto contrário, né? Se tinha um voto contra, naquela decisão colegiada, a gente sabia que era do ministro Marco Aurélio, porque ele se notabilizou dessa maneira. Agora, a gente vai ter um ministro terrivelmente evangélico, né? Então, assim, não há diálogo, cada um forma sua posição. É diferente em outras Supremas Cortes, em outras Cortes Supremas, em que, por exemplo, a gente tem um extrato na Suprema Corte no Tribunal Constitucional Alemão ou na Suprema Corte norte-americana, a gente tem um extrato do que eles decidiram. Então, aquela posição é adotada por toda a Corte, né? Então, é como se fosse a decisão da Corte, não é da maioria da Corte. Arthur. Oi. Eu não tô com cartão não, mas pegou da minha carteira. Legal a informação. Informação boa. Professor, eu estava com a mão levantada. Eu ia falar Roberto. justamente, parecia que a gente estava lendo o pensamento do outro a respeito da prisão preventiva, né? Que o Ministério Público, ele pode entrar, se houver indícios que o investigado, o suspeito, esteja prejudicando o andamento do inquérito, ou seja, há risco de fuga e tal. Isso. E o juiz pode pensar de um jeito, outro juiz pode pensar de outro, quer dizer, não há uma... E assim, e como resolver isso? Se, por exemplo, na questão do Supremo, como resolver isso se eles são escolhidos por políticos? Essa é uma questão interessante, né? Porque os ministros são escolhidos por políticos, mas eles são os ministros do Supremo, no caso do Brasil. Eles são escolhidos pelo presidente. Mas essa indicação é submetida ao órgão legislativo, né? É submetida à sabatina do Senado. Então, aquele candidato a ministro, ele é sabatinado pelo Senado, e o Senado pode ou não confirmar aquela indicação. Entende? Eu acho que só piora a situação. Exatamente. Mas, pelo menos, a gente vê o quê? A gente vê a possibilidade de haver uma... Assim, historicamente, no Brasil, a gente não teve rejeições, né, a ministros. A gente teve 2 casos, mas no iniciozinho da história do Supremo Tribunal Federal, mas porque um dos candidatos, por exemplo, era médico. Então, assim, é meio complicado, a gente não se exigia alto conhecimento jurídico, né? Mas convenhamos que... Foi não. Professor, assim,
eu fico besta quando eu vejo um indicado ir visitar ministro. Isso, eu acho isso horrível, ir visitar senador e conversar. Eu queria saber o teor dessas conversas, entendeu? Porque Jefferson, eu acho que tira a legitimidade. E se eu disser que isso Fica acontece... na tua, Jefferson. E se eu disser Tá que sendo não... gravado. E se eu disser que isso não acontece apenas no Supremo Tribunal Federal, né? E se eu disser que isso acontece para as indicações dos tribunais superiores, para as indicações dos desembargadores, né? Isso acontece naturalmente. Não se enganem. Quando há indicação, por exemplo, para advogado ou membro do Ministério Público para compor a lista tríplice do tribunal, para ocupar a vaga de desembargador, também existem essas visitas, né? Eu acho que essas visitas por si sós, elas não têm problema. Agora, o que é problemático é o compromisso que se tem no caso que algum candidato pode assumir, né? Isso aí realmente não se coaduna com um Estado democrático, certo? Essas visitas, na sua opinião, ela celebra a harmonia entre os poderes ou ela fere Olha, ela, na verdade, são visitas que acontecem, a gente sabe que acontece, né? E eu acho que elas podem ser úteis. Eu já participei de um momento histórico aqui no Estado em que havia uma certa desconfiança em relação a um determinado candidato a procurador-geral de justiça. E os procuradores-gerais de justiça são nomeados dentro da lista tríplice que é enviado ao governador ou à governadora, né? E, naquele instante, algumas pessoas começaram a dizer, não, olha, esse procurador-geral, ele vai vir contra você e tal. Eu participei de uma reunião com o candidato eleito junto da mandatária do Estado naquela ocasião. E assim, não se conversou, olha, governadora, eu estou com a senhora, nunca vou ajuizar ação contra a senhora, não. Apenas se procurou desmistificar a atuação daquele procurador-geral. E foi, assim, uma gestão exemplar. Não foi por causa dessa reunião, não foi por causa desse encontro, né, e a governadora terminou indicando o mais votado, né, e em respeito que tem se mantido historicamente no nosso Estado, ao contrário do que acontece no plano federal, que, assim, a gente, pela primeira vez na história, depois da redemocratização, houve a indicação de um procurador-geral da República fora da lista tríplice, né? Não foi nem o segundo mais votado, não foi nem o terceiro mais votado, foi fora da lista tríplice. E provavelmente vai se repetir em relação à recondução de nosso procurador-geral da República, certo? Mas o sistema permite isso, de fato permite isso. E no caso do Procurador-Geral da República, ainda há uma situação diferente daqui do Procurador-Geral de Justiça, porque a nossa Constituição prevê a formação do lista tríplice e diz que tem que haver a indicação dentro de um desses três. No caso da lista tríplice, no âmbito do Ministério Público Federal, essa lista tríplice não é organizada institucionalmente pelo Ministério Público Federal, pela associação deles, entende? Mas é uma demonstração de respeito, né? Por exemplo, Michel Temer, ele não indicou o primeiro mais votado, mas indicou a segunda. Raquel Dodge era a segunda mais votada, né? Fernando Henrique Cardoso também fez essa indicação, com Geraldo Brindeiro, mas, de alguma forma, historicamente, tinha sido observado o respeito a essa lista tríplice. Aí vocês vão dizer, mas não é uma norma positivada. Realmente, não é uma norma positivada. O presidente tem essa prerrogativa. O presidente tem essa prerrogativa. Mas qual é o recado, qual é o símbolo que ele deixa transparecer com essa escolha? É dessa atitude
não muito louvável da troca de favores, né? Graças a Deus a gente vê a independência, né, do Procurador-Geral da República em relação ao presidente, né? Não tem, ninguém pode apontar qualquer tipo de vinculação próxima entre eles, né? Graças a Deus. Sério, professor, não diga isso. Então, Bom, coloca aí, por exemplo, eu vou saindo disso aí para misturar aí com o Kelson e tal. a gente já tem muito decisão. problema para resolver a partir É. desse de Kelson, né? Mas vamos dizer, aquela decisão de Marcos Aurélio, né, que é um ministro bem conceituado no meio também, né, mas ele decidiu olhar a norma e cumprir ela do jeito que veio lá do Congresso, né, que a questão da segunda instância, aí soltou lá Marcolo, acho que era o nome, que depois esse cara até sumiu, né. Mas como o Hans Kelsen fala que cabe ao juiz fazer a interpretação, porque ele se valeu apenas vamos dizer, da política, como que Kelsen fala, né? No caso da ciência, né? Da jurisprudência. Claro que não vai poder fazer o juízo de valor, mas eu acho que ele trabalhou mais pela linha de Kelsen naquela decisão. Não, na verdade, ele agiu como Kelsen, não é que ele tinha sido chancelado pela teoria de Kelsen. Não, simplesmente a gente pode fazer o caminho inverso. Kelsen acha isso tudo muito natural. Porque o juiz, ele age como político, como um realizador da política jurídica e, portanto, ele pode decidir politicamente. Aliás, toda decisão dele é política. Sim, mas o que eu acho é que ele não decidiu politicamente. Tipo, parece que se prendeu só aquela norma. Ele deixou de fazer o papel do juiz. Não, mas ele fez o papel do juiz. No momento que ele decidiu, ele fez o papel do juiz. Não é porque ele teve um maior apego ao texto da lei ou da Constituição que ele deixou de cumprir esse papel, não. Sim, tomou uma decisão, já é Isso. funcionamento. Segundo o Kelsen, sim. Certo? Outra provocação para vocês, pessoal. Vocês acham que a ciência jurídica, segundo Kelsen, segundo o texto que vocês leram... Ah, Gabriel, interessante. Gabriel faz a pergunta, por que Marco Aurélio não foi nepotismo, né? Ele era primo de Collor. Primeiro porque na época não havia vedação em relação a isso, certo? Depois, na verdade, a indicação para o ministro do Supremo não é a indicação para um cargo comissionado, porque como ele ainda é submetido à chancela do Senado, né? E assim, não é um cargo de livre nomeação e exoneração. Uma vez que ele seja efetivado como ministro, ele só sai lá pela compulsória, ou se ele pedir a aposentadoria, como aconteceu com os ministros, certo? Felipe perguntou... Como é? Ou pelo impeachment? Pelo impeachment, exatamente. Mas, assim, é uma questão tão distante. É a situação... E hoje nada está distante. É verdade, Jefferson. Não pode duvidar de nada. Né? Felipe perguntou, essa compreensão nossa da jurisprudência como decisão dos tribunais se encaixaria melhor na política jurídica de Kelsen? Segundo Kelsen, jurisprudência com J maiúsculo é a ciência do direito, certo? O que a gente entende como jurisprudência com J minúsculo é o exercício da política jurídica de Kelsen. Exatamente o que você falou aqui, certo? É exatamente isso, Felipe. Bom, e aí eu perguntava a vocês acham que a ciência jurídica deveria se limitar a descrever o objeto dessa ciência? Nada. A resposta a essa pergunta a gente vai encontrar aqui no finalzinho do prefácio da segunda edição. Olha aqui. Quando ele diz, agora como antes, uma ciência jurídica objetiva, que se limita a descrever o seu objeto, esbarra com a pertinaz oposição de todos aqueles que, desprezando os limites entre ciência e política, prescrevem ao direito, em nome daquela, um determinado conteúdo. Quer dizer, creem poder definir um direito justo e, consequentemente, um critério de valor para o direito positivo. O que ele quer dizer com isso? A função da ciência do direito é, efetivamente,
descrever o seu objeto, é descrever o direito. Dizer, olha, eu posso ter essas interpretações possíveis, portanto, eu descrevo o direito. Ah, mas eu não quero descrever apenas o direito, eu quero dizer o que o direito deveria ser, o que ele deveria prescrever. Essa posição ela é injusta, essa posição ela é inconveniente para esse momento democrático, essa posição ela é incompatível com a nossa cultura. Bom, aí, meu amigo, você não está fazendo ciência, você está fazendo política do direito, certo? Quer ser positivista, né? Então, tem que ser objetivo, né? Nada de subjetividade no processo. Eu falei até isso aí há um tempo atrás aí, no chat. Mas é isso. O direito com um objeto bem claro e livre desses axiomas, né? A ciência do direito. Sim, a ciência. Isso, exatamente. A ciência do direito, para Kelsen, ela deve ser exercida a partir da mesma neutralidade axiológica que a gente vai ver sendo pregada pelo positivismo jurídico. Ou, a gente vê a jurisprudência com J maiúsculo. Isso, exatamente. Certo? Deixa eu mostrar aqui outra coisa a vocês. Geralmente a gente vê as ciências sociais muito mais contaminadas, né, por essa influência de outras incursões, principalmente da política, né? Mas vocês acham que as ciências naturais, elas também foram ou podem ser influenciadas pela política? Eu sou realiano, né? Então, a ciência ela tem que considerar todas as faculdades humanas. Então, na minha opinião, o objeto ele tem também o seu. Aí tem que analisar, né? Tem que colocar dentro de um sistema, sistematizar isso. A parte também de valor, porque de onde vai surgir a norma, e tem que discutir esses pontos, é importante também. Certo. Mas aí vai ser outra discussão, eu sei que mas não é nesse sentido. Não é bem nesse sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele diz que é possível a gente imaginar a repulsa dele, a preocupação dele em ver influência da política dentro da ciência do direito, né? Porque isso, Gabriel colocou aqui, talvez essa pergunta até pudesse parecer pouco palpável em outros tempos, mas em tempos de pandemia, como gostam de dizer, né, em tempos de pandemia, como a gente tem visto política influenciando ciências naturais, né? Então, a própria questão da vacina, Kelsen até falou aqui, vou mostrar aqui para vocês, ele, obviamente, não se referiu ao terraplanismo, eu acho que ele imaginava que naquela época não pudesse haver esse tipo de preocupação antes, como hoje a gente tem. Mas olha só, ele diz assim, duvidoso apenas pode ser até que ponto tal postulado é realizável, né? A este respeito, não pode seguramente perder-se de vista a distinção muito importante que existe precisamente nesse ponto entre a ciência natural e as ciências sociais. E aí ele faz a advertência, não que a primeira, ou seja, a ciência natural, não corra qualquer risco de os interesses políticos procurarem influenciá-la. Olha só, a história prova o contrário e mostra com bastante clareza que até pela verdade sobre o curso das estrelas, uma potência terrena se sentiu ameaçada. E aí ele se refere à questão do geocentrismo, heliocentrismo, que foi combatido pela própria... Galileu. Exatamente, né? que foi submetida a julgamento perante a poderosa Igreja Católica. E vocês vejam, é possível sim, pessoal, em relação à ciência natural. Imagine em relação às ciências sociais, né? Por isso que Kelsen diz, olha, vamos ter isso bem claro. A gente precisa construir uma ciência pura, livre dessas interferências. É claro que essa posição, ela vai ter alguns problemas. Primeiro, no momento em que eu digo que o cientista do direito apenas vai dizer quais as interpretações possíveis, eu estou diminuindo um pouco a sua relevância, não é verdade? Tudo fica colocado na mão da política jurídica.
E eu, de alguma forma, termino sendo ingênuo também, como se eu pudesse assumir uma postura absolutamente neutra. E isso é bem complicado, né? Os químicos dizem que nem o sabão neutro é neutro de verdade, né? Então, assim, neutralidade não existe. A gente pode falar em imparcialidade, de forma que você considere com a mesma abertura emocional os argumentos contrários, né? Mas neutralidade realmente é sempre muito complicado. E aí, só para a gente fechar, para ver se vocês compreenderam bem esse texto mesmo de Kelsen, eu pergunto a vocês, para Kelsen, existe espaço nessa teoria puro direito para as considerações sobre a justiça? Augusto já respondeu não, Gabriel não. Alguém acha que existe? Esse livro de Teoria Pura do Direito não vai ter um capítulo sobre justiça? Aí tem que ler ele todo. Mas eu acredito que a forma dele é bem objetiva. E Mas por que se não, for né? colocar juízo, não entra numa questão de valor, não? Exatamente. Agora veja, Kelsen já escreveu vários livros sobre a justiça. A ilusão da justiça, o problema da justiça, o que é justiça, né? Vários artigos sobre justiça. Mas no âmbito da teoria pura do direito, não existe espaço para a justiça. E aí ele mesmo dá a justificativa no finalzinho desse prefácio. Vejam como esses prefácios são ricos, né? A gente quase que desenvolveu a teoria dele a partir dos prefácios. No último parágrafo, aliás, no penúltimo, o problema da justiça, como problema valorativo, situa-se fora de uma teoria do direito, que se limita à análise do direito positivo como sendo a realidade jurídica, né? Como, porém, tal problema é de importância decisiva para a política jurídica, procurei expor num apêndice o que há a dizer sobre ele de um ponto de vista científico, e especialmente o que há a dizer sobre a doutrina do direito natural. Então, o que diz o seguinte, dentro da teoria pura do direito, eu não admito que se fale de justiça, porque isso é uma opção axiológica, e, como tal, ela não cabe dentro de uma ciência que se diz pura. Mas eu vou fazer aqui um apêndice falando sobre a justiça, sobre o que eu entendo de justiça, principalmente sobre o aspecto do direito natural, e vou dar tratamento científico a esse problema, certo? Aqui tem uma nota do editor dizendo que esse apêndice é justamente um livro que foi publicado depois como sendo A Justiça e o Direito Natural, né? E vocês vão encontrar vários livros de Kelsen sobre a justiça, mas não dentro da teoria do direito, certo? Não dentro de uma ciência do direito. Ele faz uma abordagem científica da justiça, mas apenas basicamente para criticar todas as correntes do direito que procuraram incorporar o justo na compreensão de ciência do direito. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Fecho. Todo mundo, sem dúvida alguma, na verdade? Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai é uma aula muito, muito densa, muito completa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente conclui por aqui, e aí, na próxima aula, né? Na prova, exatamente, eu quero que apareçam as dúvidas na prova. Tomara que vocês não tenham dúvidas, né? Porque... Não, professor, faça isso não. Aí, o estudo da justiça, segundo o Kelsen, exatamente, Ítalo, para estar no âmbito da filosofia do direito. Apesar de Kelsen também fazer um tratamento científico da justiça. Apenas para dizer, olha, eu vou falar aqui o que é que o pessoal do direito natural, do justnaturalismo, diz que é justiça. Só para mostrar a vocês, olha, isso não é ciência, meu amigo. Isso é política do direito. Aí, não, vamos ver aqui outro povo que quer, aqui, o pessoal do historicismo jurídico, quer incorporar isso aqui, a justiça dentro do Volksgeist. Isso não é ciência do direito, né? Então, ele faz um tratamento científico apenas para dizer que justiça não cabe dentro da ciência do direito, certo? Na próxima aula, a gente faz o desfecho dessa discussão em torno da ciência do direito,
para a gente efetivamente começar a decantar algumas de suas ideias, né? E aí eu peço a vocês, se vocês tiverem curiosidade, como atividade final, vocês vejam o videozinho curto do professor Alisson Mascaro, que eu deixei lá no Cigará. E aí eu deixei um seminário também, que foi uma exposição do próprio professor Décio Sampaio Ferraz Júnior. E na fala dele, se vocês puderem assistir tudo, maravilha. Se não, deem enfoque na fala dele, que aí ele vai trazer, talvez de uma forma muito mais didática do que eu, a distinção entre dogmática e exegética jurídica. Certo? E aí, para a próxima aula, a gente faz essa discussão. Ok? Alguma dúvida final? Então, pessoal, assim, eu me despeço e até a próxima.